Oi. Hoje a gente mergulha numa pergunta que parece simples, mas não é bem assim. Como realmente começa uma análise psicanalítica? Sabe, a ideia de só marcar uma consulta e pronto parece que não é bem por aí. Para investigar isso, a gente pegou material ótimo, um trecho do Freudcast, lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Maranhão. A missão aqui é entender o que Freud e depois Lacan pensavam sobre esses primeiríssimos passos. Desfazer um pouco essa ideia de que o início é automático. E olha, a primeira coisa que a fonte já joga na mesa é isso: a análise não começa só porque alguém, sei lá, entrou no consultório. Freud já dava a dica, né? Que tem um processo ali, uma construção antes de tudo. Exato. É bem isso. E o interessante é que Freud não falava só do espaço físico, tipo, o divã, a sala. Era algo mais sutil, sabe? Uma construção simbólica que tem que rolar entre analista e paciente ali nos primeiros encontros. É por isso que Lacan mais tarde vai chamar essa fase de entrevistas preliminares. Preliminares. Faz sentido. É, porque a análise mesmo, aquela coisa que vai se desenrolar, ainda tá para começar, entende? Ainda tá se constituindo. Entendi, não é automático mesmo. E nessas entrevistas, ahn, a fala parece central, né? Freud falava tanto da associação livre, aquele convite para a pessoa ir falando o que vem à cabeça. Justamente. É a base. E essa fala nesses encontros iniciais é muito mais que só contar a vida ou descrever um problema. A fonte até destaca que é um verdadeiro trabalho psíquico. A palavra revela, mas também esconde, né? Desvia, cria umas conexões novas. É esse movimento todo da fala que vai, tipo, dando o start no processo analítico. Interessante. É como se, ao falar, a própria pessoa começasse a se reorganizar um pouco, mesmo sem sacar isso direito no começo? Exatamente. É por aí. E a fonte aponta que, nesse início, nas entrevistas preliminares, acontecem umas coisas importantes. São tipo 3 movimentos essenciais. Claro que não é uma receita de bolo, né? Não é linear. Mas tende a acontecer. Primeiro, uma reconfiguração do sintoma. Aquilo que levou a pessoa a procurar ajuda, a queixa inicial. Aquilo pode mudar. Pode. Começa a se transformar, a ganhar outros contornos conforme a pessoa fala sobre aquilo. Tipo, a pessoa chega achando que o problema é A, mas não ela descobre que na verdade é B ou algo mais enrolado. Isso. Acontece muito. O segundo movimento é o que chamo de direcionamento da demanda. Muitas vezes a pessoa chega meio sem saber direito o que ela quer da análise, sabe? Uhum. As entrevistas servem para isso também. Para essa demanda, esse pedido mais de fundo, começar a tomar alguma forma, a ser minimamente formulado. E o terceiro ponto que é crucial, o estabelecimento da transferência. Ah, transferência. Aquele vínculo especial com o analista, né? E esse mesmo. Aquele laço complexo, onde sentimentos, expectativas, tudo é meio que projetado ali na figura do analista e a fonte bate nessa tecla. É quando esse laço se instala que a análise pode mesmo acontecer. Sem um sintoma que se fala, uma demanda que começa a aparecer e uma transferência rolando, a análise não tem como começar de verdade, entende? São as condições para a coisa andar. E isso liga com uma ideia bacana sobre o lugar do analista que você mencionou. A fonte fala que não é um cargo que se assume na hora, né? Exatamente. É mais uma função que precisa ser instaurada. E ela se instaura pelo efeito que a escuta do analista, as intervenções dele, tem na fala de quem procura. Freud usou uma analogia ótima, que a fonte lembra, a do xadrez. Xadrez? Como assim? É. Ele comparou o início da análise às aberturas do xadrez. Aqueles primeiros movimentos são delicados, estratégicos e, de certa forma, eles definem o campo para o resto do jogo, sabe? Mas não determinam cada jogada futura. Nossa, que analogia boa. Porque dá a ideia de estrutura, mas também de algo aberto, imprevisível. Perfeito. Então, para amarrar o que a fonte traz sobre essas entrevistas preliminares, dá para pensar em 4 eixos assim. A associação livre, que é a fala rolando solta, a reapresentação do sintoma, o sofrimento ganhando palavra, a elaboração da demanda, o que se busca ali, e a transferência, esse laço que sustenta tudo. É quando esses 4 elementos se articulam de um jeito complexo que surge a tal função analítica. O analista passa a ocupar um lugar especial para aquela pessoa. Então, voltando lá para o começo, para nossa pergunta, o que isso tudo quer dizer, afinal?
Quer dizer que o início de uma análise é menos um evento pontual e mais uma construção mesmo. Delicada, talvez, como a fonte até sugere, a pergunta melhor não seja como começa, mas sim o que precisa ser construído para que uma análise possa de fato começar. É uma ótima reformulação. E isso deixa a gente pensando, né? Se o início é como essas aberturas do xadrez, que armam o cenário, mas não ditam o jogo todo. O que isso diz sobre a jornada da análise em si? Talvez mostre o quão singular e até imprevisível é o caminho que se abre a partir dali para cada um. É algo bem particular mesmo. Fica aí a reflexão, então. E para quem curtiu essa conversa e quer mais explorações assim, sobre psicanálise, sobre a mente humana, não deixa de seguir o nosso canal. A gente se encontra na próxima.